Salve Jesus, salve Maria Santíssima, como vocês estão? Desejo que estejam todos na paz de Jesus. Hoje nós teremos a alegria de acompanhar a mensagem desse mentor espiritual amoroso e sábio, que passa o conhecimento de uma forma muito bonita, porque ele fala como se estivesse declarando um poema. O querido irmão espiritual, Sr. Zequinha Boiadeiro, ele vem abrir os nossos olhos sobre a forma como nós educamos os nossos filhos. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe, porque muitos pais estão tendo dificuldades para educar os seus filhos, estão enfrentando problemas com a educação dos filhos. Então, curta, compartilhe, ajude a espalhar esse conhecimento. Vamos acompanhar o vídeo do Sr. Zequinha Boiadeiro? Salve Jesus e salve Nossa Senhora. Canta boi, deixa o boi cantar. Quando a gente abre o coração para entender aquilo que acontece com a gente, é a hora que a nossa vida começa a mudar. É a hora que a gente para e aprende que a gente não é tão inteligente quanto às vezes faz pensar. Deus nos dá uma lição em cada coisa que acontece. Às vezes é só a prece que a nossa vida faz faltar. Pois quem não ora, quem não pede com amor, quem não se coloca com humildade à luz de nosso Senhor, o mal vem para atrapalhar. O mal busca os esquecidos, os desavisados do Cristo, os teimosos, orgulhosos, fofoqueiros, maledicentes, aqueles que nunca aprendem e demora para se alterar. Deus busca aqueles fiéis que mesmo com dificuldade, sofrendo todo tipo de castidade, ainda se coloca para seu irmão poder ajudar. Deus nos dá uma lição todos os dias, mas a gente só guarda aquelas que nos elogia. A gente só guarda aquela que nos fala o nosso valor, aquelas que exaltam o nosso nome bem alto, para que todos possam ouvir e destacar diante dos homens, não diante de nosso Senhor. Os problemas que a gente vive, olhe régua, tanta gente faz enfrentar, que se você parar para perguntar a outro irmão, vai ver que tem um que tem mais aflição do que tu. E às vezes não está a reclamar. Quando a gente começa a reclamação, baixa a nossa vibração, e os espíritos aos ouvidos começam a soprar. Começa a botar lenha, começa a atrapalhar, começa a desanimar e tirar a tua energia, sugando tuas forças, a tua vida. E aí o mal começa a dominar. Quantos que acham que só acontece com o outro? É o outro que se empobrece, é o outro que não se atenta. Mas às vezes dentro da gente, o mal a gente alimenta, sem perceber. Quando a gente duvida da própria capacidade de lidar com as dificuldades e acha que o mal sempre vai prevalecer. O mal é tinhoso, é inteligente, é esperto, é astuto e começa devagar. Antes mesmo de você a ele, seus olhos mesmo se atentar. Cada acontecimento em nossa vida, ele serve como um aprendizado, ele é uma oportunidade. Como alertou o Sr. Zequinha Boiadeiro, Deus nos dá uma lição a cada coisa que acontece na nossa vida. E eu convido você a refletir comigo.
Você encara a vida dessa forma, como se a vida fosse uma escola? Tem identificado os ensinamentos que a vida está querendo lhe dar? Porque criar o hábito de entender como e por que as coisas acontecem em nossa vida vai trazer sabedoria para nós e vai evitar também muito sofrimento, o que é importante. E por vezes, na correria do dia a dia, na pressa que a gente vive atualmente, tentando dar conta dos diversos afazeres que a gente tem para resolver, a gente nem reflete sobre as coisas que acontecem conosco e ainda por cima, a gente não tem tempo nem de rezar. Só que nós não somos máquinas, nós não funcionamos na velocidade da internet banda larga. A gente faz parte da natureza. E a gente pensar que vai deixando a vida nos levar, né? Como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é gostoso na música, essa música é bem agradável, realmente. Mas na vida real, isso não funciona. Isso não é bom para nós. Porque Deus, ele deu ao ser humano a consciência. Dentro da criação divina, o ser humano ele está no topo da escala evolutiva. E é através da consciência que a gente precisa refletir, que a gente precisa guiar a nossa vida de uma melhor forma. E a gente precisa identificar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa transformar em nós para que a nossa vida melhore. Porque a nossa vida lá fora, ela é um reflexo da nossa vida aqui dentro. Quando aqui dentro está tudo bagunçado, tudo confuso, a vida lá fora se comporta da mesma forma, tá? Então, para que a gente possa entender o que a gente precisa aprender e caminhar melhor, a melhor coisa que a gente tem a fazer é alimentar a nossa conexão com Deus, tá? Porque quando a gente alimenta a luz, a gente começa a brilhar, o nosso caminho fica iluminado. E quando a gente brilha, a sombra, ela não encontra o espaço que ela estava procurando para invadir a nossa vida. Porque para que as trevas não adentrem o nosso caminho, a gente precisa ser luz, entenderam? Então, para que você possa ser avisado, ser protegido dos perigos que espreitam o seu caminho, você precisa se manter ligado a Deus, né? Caso contrário, o que acontece? O aviso vem, o seu anjo de guarda, ele manda o aviso para você, só que você não consegue escutar. É isso. Você não foi abandonado, mas você não consegue escutar os avisos dos mentores de luz. Então, quando você se afasta do que é sagrado, você não percebe o amparo dos mentores que estão à sua volta, à disposição, querendo te ajudar. Porque os mentores, eles estão numa sintonia, numa vibração elevada. E quando a gente está naquela correria, vai para lá, vai para cá, não reflete sobre o que fazer, não se acalma, não se interioriza, não se conecta com o sagrado, eles não conseguem se comunicar conosco. E a gente, com certeza, sai perdendo muito por causa disso. Então, Deus ajuda a quem se ajuda. Deus ajuda aquele que se coloca em postura para receber as bênçãos. Deus, ele é muito respeitoso, sabe, gente? Ele não invade a vida dos outros sem ser convidado. Mas quem se intromete na vida das pessoas sem ser convidado são os agentes das trevas. Esses se intrometem. Os obsessores espirituais, esses não têm o mínimo respeito. Eles entram no nosso caminho sem escrúpulos e na intenção de nos prejudicar. Então pense comigo agora. Vamos fazer um ótimo aproveitamento dos ensinamentos que o Sr. Zequinha Boiadeiro está nos passando. Você se coloca em postura para receber a ajuda de Deus?
Você tem mantido a sua vibração elevada para perceber os toques que o seu próprio anjo de guarda tenta passar para você? Ou você acaba ficando surdo aos recados, aos avisos, porque você está em outra sintonia? Você está na sintonia mais dos obsessores do que dos mentores de luz. Você tem incluído Deus no seu dia a dia? Como que você tem levado a sua vida? Você tem o hábito de parar, se interiorizar, elevar o seu pensamento e conversar com Deus sobre o que você quer fazer, sobre o que você está passando? Você faz essa conexão? E melhorar aqueles pontos, aquelas más inclinações que você tem, você pensa nisso, em mudar interiormente, em mudar a si mesmo? Porque sempre que a gente faz as nossas preces com verdade, com humildade, né, com aquela sinceridade que vem do fundo do coração, a gente encontra um caminho seguro para resolver os nossos problemas, porque a gente se conecta com aquele que é o mais sábio e generoso de todos. A gente se conecta com Deus, o nosso Pai Celestial. Então, a nossa conexão, tanto com a luz, tanto com a sombra, ela depende da nossa vibração. E onde é que nós estamos conectados? A prece, ela eleva a nossa vibração e ela traz a proteção de que tanto precisamos. Então, reflita e perceba com quem você anda conectado ultimamente. Vai trazendo isso à consciência, percebendo onde e como você precisa mudar, você precisa fazer algumas adaptações para que a sua vida corra melhor, para que você viva com mais paz, com mais saúde. Porque quando você duvida da sua capacidade de resolver as suas dificuldades, veja, não é em Deus que você está pondo fé, não é Deus que você está escutando. Como você começa a colocar obstáculos e dúvidas a respeito dos problemas que você pode resolver ou não, você está tendo fé no mal, você está tendo fé na derrota, você está tendo fé naquilo que te leva ao fracasso. E a verdade é que nada é impossível para aquele que crê. Jesus nos ensinou. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente pode mover montanhas. Então, quando a gente está duvidando do nosso potencial, da possibilidade de resolver os nossos problemas, nós estamos dando força para o mal e não dando força para o bem. Então, não adianta reclamar da vida, porque quando a gente reclama das coisas que acontecem, e claro, acontecem sim coisas bastante problemáticas, difíceis que a gente tem que encarar, mas quando a gente reclama, a gente só atrai mais problemas ainda para o nosso caminho. E ainda por cima, a gente perde um tempo precioso que a gente poderia estar utilizando para viabilizar soluções, né, daquilo que a gente deseja. A reclamação também, ela não é uma vibração elevada. E aí, ao invés de você escutar os avisos do seu anjo de guarda, você, infelizmente, vai se conectar com os obsessores que querem te prejudicar. Então, quando a sua fé no poder de Deus falha, não tem como você realizar o seu milagre. Estão entendendo? O mal, ele é inteligente. Não é porque são espíritos trevosos que eles são espíritos burros. Infelizmente, tem pessoas inteligentes que usam toda essa capacidade para prejudicar os outros, tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas. Então, o mal, ele é inteligente e ele vai se infiltrando na nossa vida devagarzinho, sabe? De forma silenciosa, sorrateira. E a gente precisa fazer o quê? Praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Orai e vigiai. Ele nos preveniu quanto a isso. Nos mostrou qual é o melhor jeito da gente levar a nossa vida. Orando e vigiando. Então, reflita. Como é que você tem agido, né, ultimamente? Você tem arrumado tempo para rezar?
Você observa as coisas que acontecem na sua vida, tenta tirar um aprendizado de cada acontecimento? E quando aparecem dificuldades, você costuma dar força para o mal ou para o bem? Você costuma acreditar nos problemas ou você acredita que existem soluções? Porque isso vai sinalizar se você dá força para o mal ou para o bem. Você acredita nos problemas ou nas soluções? Então, para que as soluções se viabilizem, a gente precisa manter nossa vibração elevada, precisamos orar e vigiar e estar receptivo às intuições que os protetores, os mentores de luz, nos enviam para ajudar com que a gente siga a nossa vida. Enquanto você reflete um pouquinho sobre os aprendizados que a vida tem lhe trazido, aproveita para compartilhar o vídeo, ajude mais pessoas a evoluir, mas sem sofrimento. Evoluir através do amor e do esclarecimento. Vamos continuar aprendendo com o Sr. Zequinha Boiadeiro? Às vezes o mal vai acompanhando enquanto tu é ainda um jovenzinho. É um pequenino que não atenta ainda como o mal pode avistar. Começa a falar do ouvido daqui e acolá. E fica às vezes anos ganhando tua confiança. Desde quando tu é criança até adulto se formar. Começa a incentivar as suas falências. Começa a botar na tua cabeça novas crenças. Começa a te ensinar a desafiar a própria casa que lhe abrigou, os pais que cá te aceitou e aqueles que querem te ajudar. Começa a colocar rebeldia. Esse está errado, ele quer me amarrar, ele quer me tolir da liberdade de tudo que os outros fazem lá fora. E eu aqui dentro nessa hora não posso nada experimentar. É então que o espírito vai criando umas asinhas, quebradinha para se dizer, querendo voar, mas não sabe nem o porquê. Começa na primeira oportunidade a mentir. Mente a um, mente a outro. E a mentira, quando dá certo, dificilmente se consegue cortar. Dá certo só numa hora. Mas depois vai-se um laço apertado, vai se amarrando daqui e de outro lado, e mais difícil fica o espírito de se soltar. Quando entra a adolescência, começa então a virulência, começa então os hormônios a aflorar, começam os instintos que às vezes estava adormecido a aparecer, e então o espírito começa a se direcionar. Vai num lugar e pede a um, pede a outro, começa a beber, começa a se entorpecer, começa a se envolver com tudo quanto é orgia, se esquecendo a magia daquele que sabe simplesmente se cuidar. É a liberdade que se chama, ou é a prisão que se reclama, quando o espírito não consegue enxergar. São cegos por causa da própria vaidade, do orgulho e da falta de caridade. Se afastaram de uma boa vibração que às vezes só lhe pedia um pouco de paciência, de amor ou de atenção. Os agentes das trevas, eles estão sempre à espreita. E eles podem já começar a influenciar uma pessoa desde criança. Por isso, desde cedo, nós temos que oferecer educação espiritual para os nossos filhos. Vejam, além do alimento, do estudo, cuidados com a saúde, do carinho que a gente dá para os nossos filhos, nós precisamos apresentar Deus aos nossos filhos.
A realização do Evangelho no lar é uma das formas que ajuda bastante na educação espiritual das crianças. Além de formar uma cúpula energética em torno da casa, o que protege, confere uma proteção contra a invasão dos obsessores, você vai oferecer esse conhecimento, né, sagrado para o seu filho. E um dos livros que é bastante adequado para você dar essa educação espiritual para as crianças é um livro chamado O Evangelho da Meninada, tá? Porque é uma historinha onde tem uma tia, uma senhora, que ela vai contando, né, em capítulos, ela vai contando a história do Jesus e vai passando os ensinamentos de Jesus de uma forma gostosa, para que a criança não ache aquele conhecimento tedioso, né? Então, rezar também com as crianças todas as noites antes de dormir e motivar a criança a fazer uma reflexão sobre o dia que ela viveu, sobre o dia dela. Como é que foi seu dia, meu filho? O que aconteceu? O que você fez de bom, meu filho? O que você fez que você não gostou e você não repetiria mais? Por que aconteceu isso? Veja, você precisa estimular desde pequenininha a criança, ela saber refletir, ela saber fazer exatamente isso que o seu Zequinha está falando. Aprender com cada acontecimento que acontece na nossa vida. Isso você ensina. Você ensina o seu filho, desde pequeno, a viver dessa forma, a refletir sobre o próprio comportamento. E quando chega a adolescência, né, você que é pai, você que é mãe, vocês sabem muito bem, a presença intensa dos hormônios, ela traz uma grande transformação de comportamento na vida dos jovens. Eles começam a buscar autonomia, o que está certo, faz parte do processo de crescimento, mas algumas vezes, né, se tornam reativos, né, às orientações dos pais. E outro aspecto que desponta na adolescência é a manifestação das tendências que nós trouxemos de outras vidas, tá? Tanto as qualidades quanto as más inclinações que nós tínhamos numa encarnação passada, na última encarnação que nós tivemos, elas começam a florescer nessa fase do desenvolvimento humano, na adolescência, né? A personalidade que a pessoa já tinha, ela começa a voltar. E a gente chama isso de personalidade congênita, né? Não existe o termo de doença congênita, que a pessoa já nasceu, já trouxe aquela doença com ela. Então, na adolescência, a personalidade congênita, que é a personalidade que a gente já tinha na outra vida, começa a florescer, tá? E tem alguns jovens, tá, que até parece que virou outra pessoa, de tanto que eles mudam, né? Mas veja, se você tiver oferecido educação espiritual para o seu filho desde pequeno, ele já vai saber que ele pediu para nascer sim nessa família. Então ele não vai vir com aquele papinho, não pedi para nascer, não quero ouvir o que vocês falam. Ele não vai vir com esse papinho, porque ele sabe muito bem que ele pediu para nascer e que você, que é pai, que é mãe, autorizaram a vida dele. Por isso ele deve, na verdade, ser grato a vocês, né? Então ele sabe que ele deve sempre respeitar os pais, porque ele veio com isso aí, você trouxe isso na formação. Ele vai ter receio também de mentir para você, que é uma coisa que o adolescente faz bastante, porque ele sabe que ele vai ter que responder por todas as falhas que ele comete, né? Porque ele já vai ter consciência da existência, da lei, da ação e reação, da causa e o efeito, né? Ele sabe que aqui se faz, aqui se paga, né? Então, tudo que a pessoa faz volta para ela. Então, ela já vai ter consciência disso, vai ter escrúpulo em vez de sair mentindo, né? Assim, abertamente para todos os lados. Então, a gente não pode esquecer, né, que os filhos, eles são formados, assim como nós também, de corpo, mente, emoções, espírito. Então, a gente não pode deixar Deus, né, de fora da educação das crianças, né? E se por acaso você ainda não tiver feito isso, comece agora. Comece, porque sempre é tempo.
Não esqueça, dentro de cada um tem um espírito que é eterno. Tem a marca de Deus lá dentro. Você começa assim que possível. Você começa já, se você não fez isso na infância. Mas comece. Que aquela partezinha de Deus que tem lá, você vai começar a alimentar. E essa parte vai começar a crescer, tá? E hoje há um certo modismo, eu posso dizer para vocês, na forma de educar os filhos, tá? A liberdade que se oferece hoje em dia, ela é demasiada. É muita liberdade que se oferece para os filhos. E às vezes os pais, eles se sentem culpados porque eles trabalham muito, estão sempre ocupados, né? E aí eles ficam sem jeito de contrariar os filhos, porque eles já têm aquela culpa, porque estão dando pouca atenção para os filhos. Olha a confusão que vai se formando, né? Então, o que acontece? Ele fica culpado porque ele não dá atenção o suficiente para o filho, e aí ele não quer contrariar o filho nunca. Ele quer sempre agradar o filho e sair uma de bonzinho, né? Só que não tem como a gente educar bem um filho sem a gente frustrar o filho de vez em quando, tá? Isso faz parte. Não tem como a pessoa ficar bem educada sem você ter que exercer a sua autoridade. Você tem vários filhos, você sabe como é que é. Se você tem mais de um filho, né? Eles são bem diferentes uns dos outros, né? Uns te escutam com mais facilidade, enquanto outros são mais orgulhosos, mais arredios, chegam até a faltar com respeito, né? E com esses filhos, tá, que são mais difíceis de lidar, você precisa ter determinação. Você precisa se esforçar, porque senão eles vão se perder no caminho da dor. Porque na vida, na sociedade, existem regras, existem limites. E se ele não aprende isso em casa, quando ele crescer e ele for para a rua, ele também não vai respeitar as regras e os limites. Só que aí pode ser que ele vai parar na cadeia. Então entenda como é importante. Depois você vai ter que correr atrás para remediar que o filho foi preso, né, que o filho se envolveu em confusão. Então é muito importante. Eu sei que não é gostoso dar bronca no filho. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de dar bronca no filho. A gente gosta de passear, de se divertir com o filho. Só que faz parte. Porque não dá para delegar essa responsabilidade, essa função. Não dá para você passar para outro. É o pai e a mãe que têm autoridade. Aliás, os únicos que têm autoridade o suficiente para dar uma boa bronca quando necessário, né? Porque quem é que sabe o que é certo, o que é errado, né? Um jovem que ainda não tem experiência, né, e clareza em relação aos perigos, né? Ou os pais que já têm uma vivência maior e que têm a obrigação de orientar, tá? É obrigação porque é um compromisso que o pai e a mãe assumem também quando dá passagem para esse filho. Então, é obrigação nossa educar os filhos, tá? Então, não tenha medo, tá, de fazer a sua parte. Há momentos em que é preciso dizer um não bem firme para o seu filho, né? Colocar esses limites para depois não se arrepender. Mas da mesma forma, também não se esqueça, tá? Porque existe a hora de você elogiar o seu filho pelas qualidades dele, pelas coisas que ele consegue realizar. Isso também faz parte. Porque assim como você põe o limite, você também é a pessoa que vai motivar o seu filho a crescer mais e mais. Então, importante é isso, esteja sempre presente na vida do seu filho. A gente tem que separar tempo, sim, para dar atenção para o filho. Se você arrumou o filho, se você tem o filho para cuidar, não adianta você ficar só pensando em outras coisas, no trabalho, nas responsabilidades e deixar o filho de lado. Você também vai ter que responder por isso. Então, arrume tempo para estar presente na vida do seu filho, tá? Essa é uma tarefa que não dá para adiar. Depois ele cresce, ele já vai caminhar com as próprias pernas, mas tem as fases em que ele precisa de você. E é você que tem que comparecer.
Mas vamos continuar aprendendo com o Sr. Zequinha Boiadeiro sobre o que acontece quando as trevas passam a dominar a vida de uma pessoa. Vamos ver? E aí vão se envolvendo, vão se entorpecendo, criando ligações espirituais com seres de baixa energia, dos campos mais difíceis que estão ligados a esse astral. O espírito então é dominado, seu pensamento é então guiado, como quem põe um cabresto, como se faz um boi de arremesso, como se puxa um carro de boi, e chicoteando os pensamentos, vai então guiando a própria vontade, os próprios sentimentos, e o boi não pode reclamar. É então forçado, escravizado aos trabalhos degradantes, e quando o corpo está dormindo, o espírito realça e começa a se ver na condição que está totalmente degradante. É a hora então que ele se dá conta: arriego ao que eu fiz, olha agora onde é que eu botei meu nariz. Mãe, pai, olhe eu, vem cá me salvar, me tire e me solte dessa amargura. Eu entrei nessa prisão achando que era uma aventura e não consigo me soltar. Mãe, olhe teu filho aqui, pai, venha me ajudar. E a voz não chega. O espírito então começa as energias dele perder e demora para o outro entender o que acontece por lá. Os espíritos que criam essa condição criaram também uma barreira àqueles que deviam lá dar sua proteção. Distraíram o pai e a mãe, botaram outro serviço, botaram outros compromissos, botaram na cabeça deles que a liberdade que eles não tinham, ao filho ele deve oferecer. Solta o cabresto, deixa no pasto para correr. Quem sabe assim ele venha a aprender mais do que eu. Não quero ser chamado de um pai desses que é julgador. Não quero ser chamado de coronel, nem de senhor. Quero ser chamado de amigo. Então, eu solto os bichos, para que ele sozinho aprenda. Mas será que com tanta liberdade, há um espírito que ainda não tem capacidade? As escolhas certas ele consegue fazer? Ou às vezes ele vai se embrenhar pelo mato da ignorância, novamente fazer aflorar uns instintos desde criança. E depois, onde é que eu vou lhe encontrar? Onde é que eu vou achar o filho meu, a filha minha? Talvez perdido aí na vida, talvez com os laços que depois eu tenha que tirar. Olhe que a oração é um alento, e a presença perto de um é o que evita o seu sofrimento. É às vezes a atenção e a corrigenda, a chamada de atenção, que faz o espírito entender e não perder a sua própria vivenda. Deus dá a cada um a força e o amor, e ensinou: orai e vigiai. Essa é a lei do amor, para que não venha se perder nem se distrair, pois o mal segue. Quem não consegue ao menos uma oração fazer em casa antes de sair. Peça com energia, peça com força, peça com vontade, ore, pedindo a Deus sempre a intuição, ao amor e à caridade, e vai lhe dar a condição de afastar todo o mal, toda a tristeza, todos os laços que muitas vezes querem botar na tua cabeça.
e você não consegue enxergar. Reze a Nossa Senhora, reze a Nosso Senhor, reze a Santa, não importa qual nome que você a chama, peça sempre um protetor. Olha que esses entorpecidos, hoje do lado de cá são muitos espíritos esquecidos, que muitas vezes nem uma oração recebe. Pois depois que morreu, saiu da frente dos amigos seus, ninguém vai se lembrar. Talvez só o amor de mãe, talvez só o amor de pai, que vai ficar no peito uma ferida de um compromisso que tinha um dia e às vezes não conseguiu realizar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Salve. Senhor Zequinha Boiadeiro, tão sábio, falando coisas tão sérias e de uma forma tão linda, né? Como ele fala bonito. É gostoso de escutar. É importante a gente aprender bastante, porque os ensinamentos são profundos. E sempre se lembrar, o nosso primeiro compromisso é com a família. Nós não podemos adiar, deixar para depois. Precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos, sempre acompanhando, sabendo onde eles estão. Um dia eles crescem, né? Eles crescem, eles vão já ter autonomia e responsabilidade para cuidarem da própria vida. Então é nessa fase da infância, da adolescência, que nós precisamos estar presentes. Porque nessa parte da mensagem, o Sr. Zequinha Boiadeiro está nos explicando o que acontece, infelizmente, né? Quando a pessoa já está totalmente envolvida com seres das trevas. Quando a pessoa chega a um ponto da obsessão espiritual, né, em forma de possessão, tá? A pessoa é dominada em pensamentos, em sentimentos, em ações, ela se torna uma escrava dos obsessores. Geralmente, os jovens que eles se encontram nessa situação, eles são usuários de drogas, tá? São muitas drogas que tem hoje em dia, ou mesmo o álcool também, que é uma droga autorizada pelo governo, mas utilizada de forma excessiva, ela também causa dependência e sérios prejuízos, né? E ele comentou também, né, um momento da palestra, não sei se vocês atentaram, que ele fala na hora do sono. Na hora do sono, né, enquanto o corpo dorme, né, o espírito da pessoa vai para a dimensão espiritual das sombras e percebe a condição degradante em que ela se encontra, né? E todos nós, tá, queridos, quando nós dormimos, nós também passamos por esse processo de afastamento temporário do corpo físico, né? Esse processo, ele foi classificado por Allan Kardec, né, com o nome de desdobramento. Tá? Esse acontecimento é natural do corpo humano, porque enquanto o corpo material ele se refaz na matéria, né, através de alimentação e o repouso do corpo físico, o corpo espiritual ele se refaz no plano espiritual. O corpo espiritual ele se refaz no plano astral. Mas quando a gente dorme, tá, o que define para onde a gente vai, se nós vamos para o plano espiritual das trevas ou para o plano espiritual elevado de luz, é a nossa vibração, é a qualidade da nossa vibração. Então, nós saímos do corpo material e nos dirigimos, tá, aos locais no plano astral que está em sintonia com a nossa vibração, podendo ser no Vale das Sombras ou podendo ser nos planos superiores divinos. Por isso, eu gostaria de dar duas recomendações. Antes de dormir, gente, sempre façam uma oração. Procure não ir dormir brigado com ninguém. Às vezes o casal discute, vai dormir brigado. Não, entre num consenso, num acordo, antes de dormir. Não assista filme de terror antes de dormir, vovó já avisava, não é mesmo?
E tem motivo. Por quê? Porque você carrega essas vibrações densas para o sono, e aí quando você sai do corpo, em vez de você ir para o plano astral elevado, você vai lá para o umbral, você vai para o Vale das Sombras. Né? Agora, uma pessoa que já é usuário de droga, um escravo dos obsessores, não tem menor dúvida que quando o corpo dele dorme, o espírito dele vai continuar com os obsessores, só que cara a cara, né? Porque aí vão estar os dois na mesma dimensão, ele vai perceber o estado degradante em que ele se encontra. Então, a gente tem que colocar na cabeça que deixa o filho chamar a gente de chato, não tem problema, tá? A gente não precisa dar a liberdade que a gente acha perigosa para os nossos filhos. Nós precisamos dar educação, estimular os filhos a terem autonomia, né? Colocar para trabalhar logo cedo, não tem problema nenhum, só faz bem, o trabalho enobrece o ser, em vez de deixar o filho, é muita coisa para ele, é muito curso, é muita atividade. Não, ocupe a cabeça do seu filho com coisas boas, para depois não ter que se lamentar que ele ficou ali largado enquanto você estava trabalhando muito e você perdeu o controle, agora ele está com más companhias, né? Então, os filhos não vão deixar de nos amar se a gente der limites para ele. Não fique preocupado, achando que o seu filho vai se aborrecer com você, porque você deu um limite, você proibiu, olha, é até esse horário, depois desse horário você tem que estar em casa, porque é a autoridade que só o pai e a mãe podem exercer. Ninguém pode fazer isso por você, né? E outra coisa, não é verdade que quando a gente coloca um limite no filho, ele deixa de amar a gente. Porque quantos de nós, tá? Nós chegamos, inclusive, a apanhar dos nossos pais, porque se usava, afinal de contas, né? Antigamente era uma prática bastante comum, a gente apanhava, eu apanhei, né? Acho que muitas pessoas também chegaram a apanhar dos pais, e eu continuo a amar os meus pais até hoje, nós continuamos sentindo amor e respeito e agradecimento por tudo que os nossos pais fizeram, né? Inclusive agradecendo pelas broncas, pelas proibições que recebemos, porque nós também poderíamos ter nos perdido no caminho do bem, se a gente não tivesse recebido limites que os pais deram para nós. Tudo começa, né, a desandar através de amizades, né? Amizades erradas, amizades que têm sintonia no pior que há na pessoa e não no melhor, né? E também de filhos fracos, tá? Filhos fracos que nunca escutaram um não bem dado dos pais, e com isso eles também não sabem dar um não bem dado quando precisa. Porque, veja, quando essas ofertas de baladas, de drogas, esse tipo de coisa exacerbada vier, o filho também tem que saber falar não. Mas ele nunca respeitou um não, ele nunca ouviu um não, como é que ele vai também colocar um limite quando necessário, né? Então, filhos que agem como uma Maria vai com as outras, esses é que são aqueles que acabam se envolvendo com essas situações, com más companhias e com problemas, porque eles não sabem colocar limite. Mas, afinal de contas, eles também nunca receberam, né? Então, o que acontece é que os obsessores, tá, gente, não é nada nem pessoal, às vezes, contra o jovem, alguma coisa que veio de uma vida passada. Os obsessores, eles fazem plantão, eles ficam de plantão em equipes, grandes equipes, tá, na porta dessas baladas regadas a álcool e drogas. Eles ficam só analisando quais os jovens são mais vulneráveis às influências deles para começar a atuar. E é assim que a gente perde nossos filhos para o mal. Porque aí eles estão num local, ele vê que aquele jovem influenciava, ele gruda naquele jovem e ele começa devagarzinho, influenciando, depois de um tempo o jovem fica dominado, tá? Então essa coisa da gente botar limite, eu vejo muito essa questão da invasão, né? Os obsessores invadem, tá, a aura, o campo perispiritual, energético das pessoas que são invasíveis. Eles são aquelas pessoas que não têm firmeza, que não sabem colocar o limite.
Então, nada melhor do que, quando necessário, é claro, não sem propósito, descabidamente, você colocar o limite no seu filho para ele ter o exemplo do que é colocar um limite. E quando a pessoa só tem essa integridade, isso sim e aquilo não é não, os obsessores também têm dificuldade de acessar e vão procurar outro, aquele que seja mais Maria vai com as outras, para mirar em cima o plano estratégico das trevas, tá bom? Então você que é pai ou mãe, gente, tem a obrigação de ser um exemplo, tá, para os seus filhos. Você reza com seus filhos? Você ensinou seu filho a rezar? Você ofereceu educação espiritual para os seus filhos? Se você não fez isso, comece já. Comece agora, sempre é tempo. E caso, por acaso, infelizmente você esteja enfrentando uma situação delicada dessas na sua família, de algum jovem que já esteja perdido para as drogas e tudo, se você tiver parentes que estejam nessa situação, mantenha a fé e a esperança, tá? Começa, primeiro de tudo, pedir ajuda para Nossa Senhora, como diz o seu Zequinha. Peça ajuda a Maria Santíssima, porque ela é uma mãe que ela nunca abandona nenhum dos seus filhos, nem aqueles mais difíceis e rebeldes. Maria Santíssima não abandona, ela vai intervir. Eles mandam equipes de socorro, tá? Mas precisa buscar o tratamento para esse jovem. E é um tratamento completo que precisa oferecer, tá? Porque precisa ter tratamento psicológico para a pessoa compreender, precisa ter o tratamento médico, porque quando há caso de vícios, há o vício do corpo físico também naquelas substâncias, então precisa do tratamento médico e precisa do tratamento espiritual. Então, é físico, psicológico e espiritual. Tem que vir, jogo com 3 frentes, tratamento multidisciplinar, tá certo? E os cuidados de Deus não pode faltar. Porque o que acontece? Se você leva o filho só no psicólogo, tá? E os remédios também, para a pessoa poder largar o vício, e não faz o tratamento espiritual, o seu filho não vai se curar nunca. Por quê? Porque esses espíritos trevosos, eles precisam ser afastados. Então, caso contrário, eles vão continuar, tá? Atazanando. A pessoa faz a terapia, toma os medicamentos, mas os obsessores vão continuar lá em cima, sem querer perder a pessoa, E ela vai continuar prisioneira dos vícios, ela vai ter 1000 recaídas, ela não vai conseguir sair, precisa fazer o tratamento de desobsessão espiritual. É isso que precisa fazer, para quebrar essas ligações com esses espíritos trevosos, que também são viciados em drogas, só que no plano espiritual não tem essas drogas, então eles precisam é um encosto, Eles precisam encostar em uma pessoa para ela utilizar essas drogas e eles puxam aquela vibração tudo da aura da pessoa, tá certo? Então, a pessoa, para se restabelecer, tratamento físico, psicológico e espiritual. E algumas famílias, quando elas enfrentam um problema desse com o filho, é difícil aguentar essa aprovação. Não é fácil, porque no fim o filho fica doente e a família toda adoece junto, tá? Mas algumas famílias, elas não aguentam e colocam o filho para fora de casa. Que o filho começa a dar tanto problema, não chega na hora, chega bêbado, quebra tudo, às vezes pega alguma coisa de casa, vende para comprar droga, E é difícil. Não estamos negando, não é fácil. E alguns acabam colocando o filho para fora de casa. Isso você não pode fazer. Nunca faça isso, tá? Porque você vai abrir uma ferida incurável no seu peito se você fizer isso. Porque você vai perder totalmente seu filho de vista. E pode acontecer grandes tragédias, como eu já presenciei várias vezes na minha vida. Então fique firme, busque ajuda, nunca desista e cumpra a sua missão. Porque sendo o filho mais bonzinho ou o filho mais difícil,
a missão é sempre uma. O seu primeiro compromisso como pai e mãe é cuidar do seu filho. Então, mesmo que seja duro, fique firme, reze bastante, peça para Jesus ficar pertinho de você, mas não coloque seu filho para fora de casa, tá? E por que essa colocação que o senhor Zequinha Boiadeiro fez sobre espíritos esquecidos, né, que não recebem nenhuma oração depois que fizeram a passagem, desencarnaram, e é muito verdadeiro e é muito triste. Porque eu presencio isso, tá, através de um trabalho que eu realizo há alguns anos, né, com pessoas em situações de rua, e eu conheço vários jovens que eles são viciados. Eles vivem drogados pelas calçadas da cidade, né? E eu vou dizer para vocês que eles não são pessoas ruins. Não é que eles sejam pessoas ruins. Eles são pessoas que estão perdidas, né? Então os pais, às vezes, eles jogam para fora de casa, porque é difícil realmente aguentar um filho que está nesse nível de dependência, né? Dominado mesmo pelos seres das trevas e pelas drogas. E aí o que acontece é que bota para fora, mas se você botar para fora, o que acontece é que ele vai ficar só com aquelas pessoas que não o amam e com os obsessores, e vai decaindo, gente, vai chegando numa situação degradante, cada vez mais difícil, vai definhando fisicamente, moralmente, começa a aceitar coisas que jamais aceitaria antes, porque está naquela situação de vulnerabilidade total, e ficam totalmente escravizados pelos espíritos das trevas. E infelizmente, tá, muitas vezes, né, quando eu chego para levar a refeição para essas pessoas, eu descubro que um deles fez a passagem. Eu descubro que um deles morreu de overdose, tá? E afastados da família há muito tempo já, muitas vezes os pais nem ficam sabendo que eles faleceram. Eles já perderam o contato, porque eles perdem o documento, eles perdem tudo, né? E os companheiros de droga também, que eles têm lá, né, sempre também entorpecidos, eles não conseguem cuidar nem deles mesmos, né? Imagina que vão fazer uma oração para o outro que faleceu, né? E eu confesso para vocês que eu fico muito triste mesmo, porque não é fácil, mas é aí, sabe, que eu me apego com a minha fé. Com a minha fé, que é mais do que uma fé, gente. É uma certeza, porque eu sinto e eu sei como é que as coisas acontecem. E rezando, né? Eu rezo para eles e sei que Maria Santíssima, ela vai acolher. Ela acolhe todas essas pessoas. Eu percebo a ação das energias, dos mentores. Ninguém está esquecido. Deus não esquece de ninguém, não deixa ninguém para trás. Então, tenha certeza, Maria Santíssima acolhe, né? Mas sempre é importante a gente começar do começo. A gente prevenir toda essa tristeza, esse sofrimento antes. E desde pequeno, a gente dá uma educação bacana para os nossos filhos. A educação completa, aquela que inclui a parte divina, né, a educação espiritual. E para finalizar essa mensagem de hoje, tão intensa e tão importante, fica a minha sugestão, tá, para que nas suas orações, né, que você, quando vai fazer as suas rezas, né, você inclua todos os pais que estão enfrentando dificuldades na educação dos filhos, que você inclua todas as pessoas que morreram solitárias, né, esquecidas pela família e que estão precisando de oração. Faça a oração para eles, né, seja um veículo de Deus na terra, pratique a sua espiritualidade e inclua nas suas orações essas pessoas que estão precisando de ajuda, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.